Bom, eu tinha destinado a pergunta do Paulo, e também outra vez, que seria, houve um período que teve uma Secretaria da Cultura no município. Isso ocorreu até o início da década 90, pela fala do Léo. Foi agora, né? Em questão administrativa, qual foi a consequência do fechamento da Secretaria da Cultura e como isso relaciona-se com o surgimento da ICAC? Posso responder isso, Yuki? Olha, veja, eu acho que são duas coisas diferentes, tá? Eu acho que o fechamento da Secretaria Municipal de Cultura não acarretou problema nenhum para a Fundação, porque a Fundação continuou exatamente com as mesmas atribuições. O único problema que existe é de status. É o fato do presidente da Fundação Cultural ser chamado de presidente da Fundação Cultural ou do secretário municipal de Cultura. O que você coloca, assim, aí eu acho que é uma outra discussão que é importante por trás da tua questão, que é o papel do ICAC, que é um pouco isso que nós estamos discutindo. Então, o que houve? Aqui não vou defender essa política, eu vou constatar historicamente, e acho que aí vem um debate político. Tá? Houve um determinado momento em que a Fundação Cultural disse o seguinte: nós não vamos administrar diretamente essas ações. Fez a habilitação de uma OS, que foi o ICAC, que passou a administrar essas ações que o Milton já descreveu e que eu coloquei agora uma parte delas que estão aqui. Correto? Então, as duas coisas estão desvinculadas. E o debate que nós temos que fazer aqui, insisto nisso, é em saber assim, se uma parte das ações da Fundação Cultural podem ser administradas ou deveriam ser administradas por uma organização social que é uma entidade privada. Se for, quais seriam essas atividades? E se for, sob qual regime, sob qual contrato de gestão? Se não for, né, então elas voltam novamente, enfim, a exercer a parte da Fundação Cultural como um todo. Correto? É esse o debate que nós temos que fazer. Se queremos que partes sejam sim ou não, se for não, caminha-se para ir para o encerramento do contrato do ICAC, dentro das normas legais que estão vigiando isso, e não se habilita outras entidades, ou não se renova esse contrato, e em sendo, né, aí se pode tanto discutir essas ações que o ICAC tem, se seria o ICAC que continuaria administrando isso, ou se habilitaríamos outra OS para fazer isso, ou então outras ações da Fundação Cultural, que porventura, discutindo, se entenda que pode ser habilitado. Porque pela lei de habilitação de OS hoje, nós podemos ter inclusive mais OS na mesma secretaria. Tá? Então poderíamos ter aí 3 ou 4 OS atuando juntos nesse mesmo problema. Então, para mim o problema esquematicamente é esse. Devemos ou não usar do artifício OS para gestionar a parte? Se devemos, é um caminho. Se não devemos, é outro caminho. Esse é o debate, eu entendo. Com seus prós e contras, evidentemente. Né? Mas no momento da década... quando surgiu o ICAC, por favor? 2004. 2004. No momento quando a Fundação Cultural abdica da responsabilidade de administrar ou gerir esses papéis que o ICAC está fazendo com excelência também, tem realmente o um projeto que eu acho ótimo e vários outros também, mas ele não está abdicando de uma responsabilidade dele e destinando metade do seu orçamento para uma OS que se alimentou nesse período todo, ou se fortalecendo, ainda podendo se abrir a mão, ou de poder pegar a lei do Rouanet, ou outros de sentido privado. Então, é como se tivesse uma empresa, que tem um contrato exclusivo com a Fundação Cultural, que tem a metade do orçamento dele e gerir o tempo inteiro competindo no mercado privado também, tão quanto. Então, não seria um momento também para rever realmente isso? Isso não é contraditório, a própria implementação do sistema mercado de cultura? Veja, eu acho que tem um equívoco na tua fala. O orçamento do ICAC é de 8 milhões, perto dos 40 e quase 50 da Fundação Cultural, então, portanto, não é metade. Ele é quase equivalente, como a Denise disse, ao Fundo Municipal de Cultura. Mas hoje, analisando na ponta dos lápis, rescindimos hoje o contrato do ICAC. Retornamos todas as ações para a Fundação Cultural, que são ações legítimas, oficina de música, conservatório de MPB, a manutenção das nossas orquestras, dos nossos grupos. Nós hoje, por valores efetivos praticados pela Fundação Cultural, nós teríamos um acréscimo de 20%. Porque, veja, não se trata de realização de ações, se trata da realização de uma oficina de música, que tem um papel reconhecido por todos, que hoje nos custa cerca de 2 milhões de reais. Então, só isso é 25% do orçamento do ICAC. Tá? Nos trata de manter a Camerata Antiga,
Tá? E aí tem um debate que eu tenho feito, eu acho assim, se a gente for discutir um trato republicano da cultura, seria importante que isso fosse feito. Veja, a educação tem um trato republicano claro. A educação superior é mantida pelo governo federal, assim como o ensino profissionalizante federal, ensino médio. O ensino médio e a segunda etapa do ensino fundamental é mantida pelo governo estadual. A educação infantil e a primeira etapa do ensino fundamental é mantida pelos governos estaduais, pelos governos municipais. Tá? No caso da saúde é diferente. Eles criaram o SUS, que é um envolvimento de vários tipos de recursos que se mantém a estrutura, correto? É um trato republicano. A cultura não tem isso. Por exemplo, num debate republicano é bastante possível que a manutenção de orquestras, que implica na contratação de pessoas, implica em viagens, implica em tempos, implica em formação, eu acho que poderia ser, como as universidades federais, uma coisa mantida pelo governo federal, correto? Como as formações de base, como o Conservatório de MPB, que implica em contratações de professores, esses poderiam ser, eles todos, mantidos pelo poder municipal. Infelizmente não temos isso. Se um dia nós chegarmos num trato republicano, é possível que você tenha a ver. Mas veja, mesmo com todas as críticas que às vezes se fazem à música clássica, às vezes se faz ao grande investimento, né? E se vocês forem analisar, pegando esses mesmos dados que estão levantando, compararem com outros municípios do Brasil, nós somos proporcionalmente o município que mais investe em música clássica, tá? Que mais mantém grupos, mesmo que outros municípios grandes. Isso é uma distorção com o nosso orçamento? É uma distorção com o nosso orçamento. Mas isso é parte da história. Agora, alguém nessa sala, nessa cidade, é favorável a abrir mão da Camerata Antiga, do Brasileirão, da Orquestra de... Ninguém é. Então, se nós hoje, veja, eu vou dizer bem claramente isso, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos para a cultura, e se sair o ICAC, nós teremos que arcar com o custo do ICAC dentro da fundação, e garanto para vocês, podemos até demonstrar isso, que é mais caro para a fundação manter esses grupos que outros. Vou pegar um exemplo simples. Só do ponto de vista de recursos humanos, nós teríamos que contratar e concursar esses músicos todos. E agora aqui eu gostaria de deixar bem claro isso. Todas as orquestras que mantêm músicos concursados enfrentam um problema. Porque orquestras são como os times de futebol. Você precisa ter um conjunto harmônico, com um maestro que é o técnico harmônico. Então nós precisamos ter livre demissão e livre contratação. Evidentemente que pode ter um maestro mais autoritário, um maestro mais isso, um secretário de cultura mais aquilo, que acaba demitindo um músico porque ele é sindicalista, ou que demite outro músico porque não gosta dele, mas não dá para a gente imaginar uma orquestra, ou Brasileirão, ou orquestra de sopros, ou orquestra de cordas, mantidas basicamente por músicos contratados via concurso. A segunda, tá? Nós queremos hoje construir uma escola municipal de música. Não dá para imaginar que nesse primeiro momento a gente consiga ofertar cursos de músicas em todas as regionais e mais no conservatório, também com um quadro de professores concursados. Nós precisamos contratar esses professores, desenvolver isso. Lá na frente, quando a escola estiver consolidada, etc., podemos até criar uma carreira na Fundação Cultural. Então veja, se for para levantar argumentos, eu levantaria pelo menos dois. Tá? Hoje, sem o ICAC, nós teríamos um aumento de custo para fazer as mesmas coisas. E segundo lugar, tá? Nós teríamos dificuldade em manter essas orquestras. Se nós conseguirmos ter o que eu tenho defendido há bastante tempo, que é uma nova cultura legislativa para a educação, para a cultura, e que nessa cultura nós pudéssemos ter um outro tipo de flexibilidade para manter os quadros artísticos que trabalham com o público, tá? Que essa para mim é a grande questão. Se nós conseguirmos ter um outro regime, aí eu acho que o ICAC e as OS são todas elas dispensáveis. Tá? Mas enquanto nós não conseguirmos ter um regime mais flexíveis para a contratação de artistas que fazem ações culturais, uma coisa é contratar um artista para ser o coordenador do novela, um diretor de teatro para ser o coordenador do novelas, ou um cineasta para ser o coordenador da Cinemateca. Ele está numa função. Agora, uma coisa é contratar um grupo nosso de artistas que vão ser, por exemplo, o grupo municipal de dança, ou o grupo municipal de teatro, ou a orquestra municipal. Isso é muito difícil para a gente imaginar a formação de um grupo com esse perfil, com servidores contratados pelo serviço público. Tá? Inclusive, boa parte das questões que o ICAC fazia, que nós entendíamos que era da Fundação, aos poucos nós fomos trazendo de volta para nós. Né? Desde problemas de produção, de ações, etc. Enfim, parte de publicidade,
enfim, tinha várias coisas que nós achávamos que era da fundação, nós fomos ali, né, discutindo, acertando, limpando o caminho, para deixar com o ICAC aquilo que nós entendemos que, se estiver no público, é mais difícil. Mas gostaria de lembrar que as funções do ICAC são as mais caras mesmo da Fundação Cultural. Ou seja, abrir mão do ICAC pelo valor dele é renunciar à orquestra, é renunciar à orquestra de câmara, é renunciar à camerata, é renunciar ao coro, enfim, é renunciar a uma série de ações que foi arduamente construída pela população e pelos artistas de Curitiba, que faz de hoje a nossa cidade uma referência nacional e internacional nesse campo. Tá? Will,